Vamos lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, querido, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo aí uma palavra direcionada ao seu coração. Como é que foi o seu final de semana? Como é que você passou? Tenho colocado aí meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, né, você pode aí estar enviando sua mensagem, né, pedido de oração, né, alguma coisa que você gostaria de estar comentando. Então você pode estar interagindo comigo. Então, se você quer mandar sua mensagem, né, tá aí o nosso telefone na tela. Queridos, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem nos dado de trazer uma mensagem em rede, não somente nacional, mas sabemos que hoje, através das redes sociais, do YouTube, né, nós alcançamos pessoas ao redor do mundo. E a palavra do Senhor, ela precisa ser semeada a tempo e fora de tempo. Foi para isso que nós fomos salvos, foi para isso que nós fomos chamados. Então, no dia de hoje, eu quero trazer uma mensagem sobre isso, né? Porque Jesus, né, no momento, né, que antecedia a sua morte, ele deixou uma mensagem para mim e para você. Uma ordem seguida de promessas. Foi o que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. Então Jesus, ele deixou uma palavra final. E queridos, como isso é importante, né? A última palavra da pessoa, antes dela partir. E quantas pessoas esperam isso, né? Ouvir a última palavra. Então quero convidar a você nesse momento a já pegar a sua Bíblia, né? Pega aí seu caderno, seu marca-texto, seu lápis, sua caneta. Como sempre eu falo aqui, Deus sempre fala algo conosco de uma forma especial, anota, depois você vai pesquisar, vai se aprofundar, porque são chaves que o Senhor nos dá para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Mas conta uma ilustração, diz que um homem, né, já estava partindo, né, e ele, no seu leito de morte, ele faz 3 pedidos. E o primeiro pedido, ele pede o seguinte, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. O segundo pedido, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. E o terceiro pedido, que as suas mãos ficassem para fora do caixão, porque ela precisaria ficar à vista de todos. E ali as pessoas ouvindo aquilo ficaram muito curiosas e começaram a questionar e se perguntar uma outra, por que motivo esses 3 pedidos? E aí o homem explica. Primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm o poder de curar na face da morte. Interessante, quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, mas se a ambulância tivesse chego 5 minutos, até parece, né, que nós temos o poder da vida ou da morte. Queridos, nós não temos esse poder. Esse poder está na mão de Deus. Então a gente precisa entender, queridos, que nós precisamos aquietar o nosso coração mediante as lutas e adversidades e acreditar que Deus está no controle. A resposta, né, do segundo pedido foi o seguinte, quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, meu dinheiro, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Queridos, pena isso, né? Mas geralmente nós só chegamos a esse entendimento quando nós já estamos depois dos 50 anos, quando a idade já está mais avançada. E nós começamos a observar que, como Salomão dizia, tudo é vaidade. E aí você começa a observar que aquilo que talvez você conquistou a vida inteira vai ficar para aquele que nunca trabalhou, aquele que nunca deu o seu suor para conquistar.
E por isso que muitas pessoas desperdiçam, esbanjam, jogam fora tudo aquilo que às vezes o pai e a mãe conquistaram ao longo da vida. Por quê? Porque não teve o valor de conquista. Porque não foi algo, né, que ele lutou para ter. Então, entenda isso. Bens materiais ficam, casa fica, carro fica. Tudo isso que nós hoje conquistamos vai ficar para alguém. Ou vai ser jogado fora. Então entenda isso, que o que nós precisamos entender é que o homem, eu, você, nós estamos aqui com um propósito de Deus. Nós estamos aqui, não caímos simplesmente no planeta Terra, não. Deus tem um propósito na tua vida muito mais do que somente reter bens materiais. E a terceira resposta foi: eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e saímos de mãos vazias. Para morrer você não leva nada material. E qual é a moral dessa história, né? Tempo é um tesouro precioso que nós temos. Podemos produzir mais dinheiro, mas não mais tempo. Então esse foi o pedido desse homem. Mas Jesus também, ele fez um pedido. Já pegou a sua Bíblia? Então abra comigo lá em Mateus capítulo 28, vamos ler do versículo 18 ao 20, é um texto muito conhecido e muito pregado. Diz assim: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Interessante que aqui, né, é uma ordem seguida de promessa. E qual é a promessa? Que o Senhor Jesus estaria conosco todo o tempo. Todo o tempo da nossa vida aqui na terra e, claro, na eternidade, nós estaremos com Ele. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, a promessa é que nós teremos a presença de Cristo a todo o tempo. Mas qual foi a ordem dele? O que ele deixou aqui como uma ordem? Fazer discípulos. E há uma diferença, né, entre fazer discípulos, né, ou ser discípulo, e ser um simples seguidor. E eu quero trazer essa diferença para que nós possamos nos encontrar. Quem nós somos? Discípulos de Jesus ou somente um seguidor? Porque nós precisamos pensar o que nós temos feito hoje na igreja. O que nós temos feito hoje para Cristo. Será que nós estamos realmente cumprindo os princípios a qual Ele estabeleceu? Nós vivemos num tempo consumista, né? Um mundo consumista, onde as pessoas só querem. E só, muitas vezes, vão, né, até a igreja para pedir: Senhor, eu quero. Mas é interessante que a promessa de Cristo é dar a você o que comer, para que você também possa dar para aqueles que precisam. Então, o discípulo não é somente aquele que come, aquele que tem a sua necessidade, mas o discípulo é aquele que dá o pão, é aquele que abençoa, é aquele que tem um coração disponível para a obra do Senhor. Vamos lá? E qual a diferença entre discípulo e seguidor? Queridos, o discípulo, ele está sempre apto, independente de qualquer situação. O discípulo é aquele que precisa de alguma coisa, ele está ali, pronto para servir. Né? Ele entende os propósitos de Deus. Ele entende, né, o que o Senhor espera dele. O discípulo, ele tem a sua vida, né, controlada pelo Espírito Santo. Então, o prazer dele está na obra do Senhor. Agora, quando nós falamos de seguidor, queridos, já é diferente. O seguidor é diferente. Por que o seguidor é diferente? Porque o seguidor é aquele que avalia. Hoje está chovendo, eu não vou no culto. Hoje, né, não estou me sentindo muito bem. Não vou na igreja. Né? Hoje tem uma programação na igreja, mas eu não estou afim de ir. Queridos, essa é a diferença. Nós começamos por aqui a diferença. O discípulo é aquele que está disponível.
O seguidor é aquele que questiona. Aquele que está sempre, não, eu não sei se eu vou. Né? Eu não sei se eu tenho tempo. Hoje não dá. Coloca prioridades, outras prioridades. Que era, no caso, né, a prioridade seria servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. Então, começa a refletir sobre a sua vida. Como é que está a sua vida hoje diante da palavra de Deus, queridos? Porque não há tempo de perder tempo. Nós vimos aqui a moral dessa história, nós compramos e ganhamos tantas coisas, mas nós não ganhamos tempo. Tempo nós só perdemos. Então não há tempo para você simplesmente se esquecer dos princípios a qual Deus tem estabelecido para você. Por quê? Porque Deus ele quer te abençoar e continuar te abençoando. Entenda, aquilo que nós plantamos, nós colhemos, mas se você parar de plantar, você para de colher. Talvez demore um tempo, né? Porque você plantou muito, então você vai se alimentar de muitas coisas que você um dia plantou, mas uma hora vai acabar, uma hora vai secar, uma hora, né, o celeiro vai não ter mais nada reservado no celeiro. Então entenda isso, né, que nós temos que continuar plantando, nós temos que continuar semeando, e essa semeadura ela acontece no reino de Deus, né? E o reino de Deus ela começa comigo e com você quando nós pregamos o Evangelho, quando nós levamos pessoas a Cristo. Seguidores, né, eles são aqueles que simplesmente, né, como eu falei aqui, eles questionam, né, eles não assumem riscos, eles não assumem responsabilidades, ele não tem tempo para aquilo que é do Senhor. E interessante, por isso que a Bíblia fala que Deus levanta pessoas que, às vezes, para a sociedade, não é ninguém. Para a sociedade é uma pessoa à margem. E aí o Senhor pega aquela pessoa que está à margem da sociedade e levanta ela, talvez como um pastor, como um líder, como um grande homem de Deus. Por quê? Porque aquele que é capacitado, muitas vezes, ele não tem tempo. Porque ele está correndo atrás dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. Queridos, não que isso nós não tenhamos que fazer, mas nós precisamos buscar um lugar para Deus na nossa vida, no nosso tempo, no nosso dia a dia. Eu não sei como é que está o seu tempo com relação às coisas de Deus, mas eu quero te motivar, queridos, a separar um tempo para o Senhor e um tempo de excelência. Não qualquer, sobrou um tempo, eu vou buscar Deus, não. Comece a produzir, porque nós vivemos num tempo que não tem tempo. Então nós temos que fazer, nós temos que abrir mão de alguma coisa para que nós possamos estar na presença do Senhor, para que nós possamos buscar a Ele, né, para que nós possamos ler a palavra, meditar, refletir, fazer um estudo, ouvir uma mensagem, ouvir um louvor. Queridos, isso é importante. Falar com Ele, porque Ele quer ter esse relacionamento contigo. E isso é um coração de discípulo. Porque o seguidor muitas vezes não se importa, ele não tem tempo para Cristo. Né? O seguidor, ele simplesmente abre mão. E quando nós pegamos aqui o contexto bíblico, você vai ver que os discípulos de Jesus, os 12, queridos, eles abriram mão. Nós vemos a história de Pedro, um pescador, um empresário, né? E quando ele tem aquela pesca maravilhosa, o que ele faz? Ele larga ali, né, os peixes ali na beira daquele mar e segue Jesus, porque Jesus falou, a partir de hoje você será pescador de homens. Ele largou tudo, foi seguir a Jesus. Queridos, isso é discípulo, né? É aquele que abre mão. Então o Senhor hoje, Ele está nos fazendo pensar e refletir. O que eu preciso abrir mão da minha vida? Né? O que eu preciso fazer para que eu possa estar assim mais completo na presença do Senhor? Eu quero que você faça essa reflexão no dia de hoje. O que você precisa abrir mão? O que tem te atrapalhado nessa caminhada? O que não tem permitido você estar 100% na presença do Senhor, queridos? E quando eu digo 100%, não é que você tem que abrir mão do seu emprego ou da sua família, não é isso não. É que você precisa, né,
fazer da sua vida um projeto de Deus. Eu, a todo tempo, né, eu não perco oportunidades. Aonde eu posso falar de Cristo, eu falo. Aonde eu posso orar, eu oro. Aonde eu posso, né, simplesmente dar Jesus te ama, uma palavra para uma pessoa, eu falo também. Então, nós precisamos nos encontrar dentro do reino de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Lá em João capítulo 11, versículo 8, os discípulos, né, Jesus ele estava retornando para ver Lázaro e ele tinha sido perseguido naquela cidade. Agora, ele estava retornando para aquela mesma cidade onde ele foi perseguido. E os discípulos viram para ele, lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 8, diz assim: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e a si mesmos vai voltar para lá. Mas Jesus, ele estava ali para sofrer riscos. Ele estava ali com um propósito, ele sabia para que ele tinha nascido. E você precisa também descobrir para que eu nasci. Queridos, e uma das respostas seria essa: fazer discípulos, multiplicar. Ou seja, multiplicar pessoas para o reino de Deus, encher o céu. É isso, esse é o nosso propósito. É levar o maior número de pessoas a conhecer a Cristo Jesus. E isso nós fazemos através das nossas atitudes, através de um evangelismo, através de palavras. Porque quantas pessoas estão nesse momento chorando? Quantas pessoas estão desesperadas, simplesmente aguardando para ouvir uma palavra? Então quero te convidar no dia de hoje para ser discípulo de Jesus. Deixar de ser seguidor, mas ser um discípulo genuíno, verdadeiro. Aquele que abre mão de coisas para estar na presença do Senhor. Abre mão de momentos para estar na presença do Senhor. Isso é ser discípulo. Isso é fazer a diferença. Mas quando nós pegamos o texto um pouquinho mais embaixo, lá em João capítulo 11, versículo 16, olha só, aquele que questionava, aquele que tinha que ver para crer, aquele que duvidava, Tomé. Olha só o que ele diz. Disse Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Mas não se preocupe, né, que, olha só, queridos, isso é fantástico, né? Porque aquele que duvidava, agora fala assim: eu estou disposto a morrer com Jesus. Queridos, você está disposto a morrer com Jesus? E quando eu falo morrer, não é morrer fisicamente, mas é morrer para algumas coisas, para algumas atitudes, para algo que está te atrapalhando na tua caminhada. Você está disposto a abrir mão das drogas, do vício, daquilo que tem te prendido dentro do seu lar, que você não consegue sair para ir aos cultos? Será que você está disposto? Porque ser discípulo, queridos, é abrir mão. É abrir mão. Abrir mão de momentos, de festas, de passeios. É abrir mão por amor ao Senhor. Essa semana retrasada, eu fui impactado na minha célula. Temos lá um rapaz que chegou, já não tem um mês mais ou menos que ele chegou, e ele é flamenguista, né? E o flamenguista que é flamenguista não abre mão de assistir um jogo. E ele não somente acompanha todos os jogos do Flamengo, mas ele já viajou até mesmo para fora do país para ver os jogos do Flamengo. Então ele é flamenguista mesmo. E aí naquela semana tinha um jogo do Flamengo. E chegou um rapaz lá, um amigo, falou assim: trouxe aqui 2 convites para nós assistirmos aqui o jogo do Flamengo junto. E você sabe o que esse rapaz falou? Ele falou: não vou não. Aí o rapaz ficou até assustado: mas você não vai no jogo do Flamengo? Ele falou: não, eu vou na célula. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Queridos, isso é fantástico. Isso é a pessoa realmente se converter. É abrir mão. É abrir mão daquilo que ele gosta, daquilo que ele tem prazer. Queridos, isso é um chamado para ser discípulo. Né? Ele já começou bem, ele já começou da forma certa. Por quê? Ele priorizou estar na presença de Deus. Ele não negociou. E quantas vezes nós negociamos? Nós negociamos tão fácil a presença de Deus. Nós negociamos talvez pela uma festa, ou dormir, né, ou assistir um programa de televisão,
Queridos, nós não podemos abrir mão. Entenda isso. O Senhor Jesus, ele precisa ser prioridade. Jesus, ele morreu para fazer discípulos e não seguidores. Jesus, ele pagou esse preço pela minha vida, pela sua vida, para que eu e você sejamos discípulos do Senhor. E o que é ser discípulo, querido? Ser discípulo é aquele que aprende com o seu mestre e um dia ele também passa a multiplicar aquilo que ele aprendeu. Sim, né, você continua, né, multiplicando vidas, você continua falando, anunciando. Até um tempo atrás as pessoas falavam assim, não, isso aí tem que ser um pregador, um pastor, né, uma pessoa específica dentro dessa área. Não, essa é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Quantas pessoas você tem ao seu redor, não somente familiares, mas amigos, que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam de uma palavra de orientação, de direção. E você, sim, você. Pastor, mas eu sou um pecador. Eu também sou um pecador. Eu não tenho prazer mais no pecado. Eu abri mão daquilo que me gerava prazer para minha carne, por amor a Cristo. Mas o prazer ainda está dentro de mim. Ele não morreu, porque eu estou vivo. Então, queridos, mas eu abri mão para servir ao Senhor. Então, sim, é você. Você pode ser boca de Deus, você pode ser profeta do Senhor. Então, abra mão daquilo que está te atrapalhando nessa caminhada. E mais, queridos, quando nós entendemos esse processo, né, que Cristo faz na nossa vida, nós começamos a viver o 100% de Deus. Como isso, pastor, 100%? Aquela passagem, né, daquele jovem rico, né, a Bíblia fala, né, que ele fala que cumpria todos os requisitos judaicos para a salvação. Mas quando Jesus falou com ele assim, abre mão, vende tudo que tem, siga-me, o que ele fez? Ele decidiu continuar sendo seguidor. Ele não quis abrir mão. E esse abrir mão, muitas vezes, para mim e para você, é abrir mão do nosso tempo, abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade. Para o rico era dinheiro, financeiramente, era algo financeiro. Mas ele não quis abrir mão. E os discípulos de Jesus falam, Senhor, e nós? E nós que abrimos mão? E nós que abrimos mão, né, da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios? Jesus promete eles 100 vezes mais. E aqui ainda na terra, 100 vezes mais. Mas 100 vezes o que? Poxa, se eu der um carro, vou ter 100 carros. Não é isso que a Bíblia fala, não. Se eu der minha casa, eu vou ter 100 casas. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas você vai ter 100% da presença de Deus na sua vida. É o que eu creio que o Senhor Jesus quer fazer. Queridos, quando nós somos discípulos do Senhor, quando nós deixamos ser usados como instrumentos na mão do Senhor, nós começamos a ter 100% da presença dEle na nossa vida. E como é que funciona esse 100%, queridos? Talvez a sua casa hoje, ela precisa da presença do Senhor, talvez está uma confusão dentro da sua casa, talvez ninguém se entende, talvez há brigas familiares, filhos que não se entendem. Queridos, quando nós passamos a ser discípulos, quando nós passamos a ser realmente aquelas pessoas que estão bem próximas da vontade do Senhor, o Senhor Jesus, ele se manifesta 100% dentro da nossa casa. E ali é lugar de milagres, ali é lugar de bênçãos. E aquela casa que antes era uma casa que só vivia em briga, em lutas, agora passa a ser um local de paz. Por quê? Porque Jesus está ali 100%. Jesus quer estar 100% na tua vida, tirando todo sentimento ruim do seu coração, todo sentimento de morte, todo sentimento de destruição. Então, queridos, quando nós passamos a ser discípulos de Jesus, ele começa a ficar 100% dentro de cada um de nós. Jesus, ele quer ficar 100% na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do marido. Queridos, é isso que o Senhor promete para mim e para você. 100% de paz, 100% de alegria. Então, queridos, se você quer realmente viver o melhor de Deus aqui ainda na terra, seja o discípulo de Jesus. Porque você vai conseguir ouvir
a direção que Ele tem para a sua vida. Você vai conseguir ouvir, né, a palavra, né, que o Senhor tem para você no dia de hoje. Sim, você vai começar a ficar mais sensível à voz de Deus. Então, o que o Senhor Jesus quer para mim e para você é que Ele possa completar a sua vida. Ele possa estar 100% na sua vida. Ele possa ter essa plenitude na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho. Mas para que isso aconteça, você precisa ser discípulo de Jesus. Você precisa priorizar a vontade dEle. Você precisa realmente querer andar lado a lado com Jesus. E aí eu te pergunto, você é um discípulo ou você é um seguidor? Você crê na palavra do Senhor quando Ele fala, ide, fazei discípulos? E você tem aplicado isso na sua vida? Você tem reproduzido pessoas semelhantes a Cristo? Eu gostaria que você pudesse refletir isso no dia de hoje. Entenda, Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Mas isso acontece quando nós entendemos qual é o propósito e ficamos na posição que o Senhor Jesus quer. E Jesus tem o melhor para você. Jesus quer mudar a sua história. Jesus, Ele quer transformar a sua vida para que você passe a ser um agente de milagres. Boca de Deus para esse tempo. É o que Deus Ele precisa levantar. Boca de Deus. Pessoas em todos os setores sociais, políticos, que sejam boca de Deus. Pessoas que não se corrompem. Pessoas que não se vendem. Pessoas que entendem o seu chamado e estão ali para levantar a bandeira de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, não há outro caminho, não há outra verdade, é o que a Bíblia fala. Ele é a verdade. Então, entenda isso e que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você no dia de hoje e eu espero que essa palavra, ela possa ser uma palavra transformadora, que ela possa te impactar de uma forma sobrenatural, que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida, porque o Senhor, Ele tem o melhor para fazer para você e para toda a sua família. Vamos orar nesse momento? Amado Deus e querido Pai, são milhares de pessoas, ó Deus, que estão assistindo, ó Deus, essa mensagem no dia de hoje. Nós hoje trouxemos uma palavra, Deus, que nos traz um confronto, porque muitas vezes nós achamos que somos discípulos, mas às vezes nós somos só seguidores. Mas o Senhor, nesse momento, está levantando milhares e milhares de discípulos, ó Deus, que levantarão a sua bandeira. Deus, que crerão na tua palavra. E Deus, a tua palavra diz que nós faríamos milagres maiores do que o Senhor fez. Então, Senhor, eu profetizo na vida de cada pessoa que está nos assistindo no dia de hoje. Pai, que só venha fazer deles, ó Deus, homens, mulheres, cheios do poder, cheios da autoridade, para pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo. E que o teu nome, Senhor, possa ser exaltado e glorificado através da vida de cada um deles. Pai, que só venha trazer a cura, que só venha trazer a paz, que só venha estar 100% na vida de cada um que está nos assistindo no dia de hoje. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa de hoje. Quero deixar para você um grande abraço, que Deus abençoe e que essa palavra ela venha fazer diferença na sua vida e que a partir de hoje você se torne um discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiro que possa realmente fazer a diferença no tempo a qual nós vivemos. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida.
A TV do Correio da Manhã.